A enigmática profecia de Nostradamus, o que nos espera em 2025. Se você já foi fascinado por previsões místicas e fenômenos inexplicáveis, você está prestes a embarcar em uma jornada emocionante que pode cativar e perturbar você. Nostradamus, uma figura envolta em mistério e reverenciada por suas quadras enigmáticas, deixou para trás uma profecia tão arrepiante que seus ecos ainda reverberam através dos séculos. Suas previsões continuam a intrigar, e a referente a 2025 despertou uma curiosidade ainda maior. O que torna essa profecia em particular tão perturbadora? Vamos mergulhar na vida e nas visões de Nostradamus para descobrir as verdades mais profundas escondidas em sua obra. Quem foi Nostradamus e como ele se tornou um dos videntes mais famosos da história? Nascido Michel de Nostredame em 14 de dezembro de 1503, em Saint-Rémy de Provence, França, Nostradamus foi um homem de intelecto extraordinário e um desejo insaciável por conhecimento. Sua família, originalmente de ascendência judaica, converteu-se ao catolicismo, uma mudança impulsionada pelas pressões sociais da época. Essa dupla herança cultural e espiritual influenciou profundamente o caminho intelectual e místico de Michel. Antes de explorarmos as profundezas de suas previsões mais famosas, adoraríamos ouvir seus pensamentos. Você acredita que tais eventos podem se desenrolar como Nostradamus previu? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. E se você achar essa exploração tão fascinante quanto nós, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais insights instigantes. Seu apoio, incluindo um super obrigado, nos permite continuar trazendo essas histórias cativantes para você. Desde cedo, Michel demonstrou uma aptidão excepcional para o aprendizado. Ele dominava latim, grego, hebraico, astrologia e se aprofundou em medicina e matemática. Essas diversas disciplinas lançaram as bases para sua busca ao longo da vida para entender o cosmos e as forças invisíveis que moldam nosso mundo. Mas a vida de Nostradamus estava longe de ser fácil. Ele enfrentou imensas perdas pessoais, incluindo as mortes trágicas de sua esposa e filhos devido à peste. Essa profunda tristeza o colocou em um caminho em direção à exploração mística. Seus escritos, misturando cálculos celestiais com alegorias poéticas e enigmáticas, resultaram em quadras que continuam a confundir estudiosos e místicos. As visões de Nostradamus, um vislumbre de 2025, dizem que as profecias mais famosas de Nostradamus vieram a ele durante momentos de meditação profunda e reflexão espiritual. Suas quadras, compiladas em seu renomado livro Le Prophéties, contêm previsões que abrangem séculos. Muitas das quais parecem assustadoramente alinhadas com eventos históricos. Guerras, revoluções e desastres naturais foram todos atribuídos à sua notável previsão. Entre suas previsões mais fascinantes está a referente a 2025, um ano marcado por profundas convulsões e transformações. Embora suas palavras sejam envoltas em metáforas, elas sugerem um tempo de imensa provação para a humanidade, um período que pode desafiar o próprio curso do nosso destino. O que exatamente está por vir ainda não está claro, mas suas palavras nos exortam a ser cautelosos, nos preparar e buscar sabedoria diante do caos potencial. Ao longo da história, os escritos de Nostradamus inspiraram admiração e provocaram debates acalorados. Suas profecias continuam a atrair aqueles ansiosos para desvendar os fios complexos do tempo. Seu legado não é apenas o de um profeta, mas o de um pensador que ousou se aventurar no desconhecido, contemplando os mistérios do universo e as forças divinas que o governam. A profundidade profunda de sua jornada espiritual, provações pessoais e as visões que ele compartilhou por meio de seus escritos moldaram sua reputação duradoura como uma das figuras mais icônicas da história. O legado duradouro de Nostradamus, sabedoria através da adversidade, meu caminho pelos corredores do tempo não foi fácil. Enfrentei lutas implacáveis pela saúde, enxaquecas, insônia e fadiga profunda, que ameaçavam-me dominar. No entanto, apesar dessas provações, perseverei. Mergulhei em meditação profunda, observação celestial e oração. Por meio dessas disciplinas, encontrei visões extraordinárias, percepções sobre o futuro e momentos de intensa clareza espiritual. Meu trabalho, embora não seja deste mundo, oferece consolo e orientação para aqueles que buscam significado em meio ao caos. Minha intenção era fazer a ponte entre o terreno e o divino, oferecendo orientação para navegar na incerteza e nas marés cambiantes do destino. Meu legado não se limita às palavras das minhas quadras. São as verdades mais profundas que elas escondem que continuam a cativar o mundo. Entre essas verdades ocultas está um vislumbre do ano de 2025, um tempo marcado por provações, sofrimento e eventual redenção. O que tal visão poderia significar para o futuro da humanidade? Ao refletir sobre os mistérios da existência, tenho certeza de uma coisa: a fé no desconhecido tem o poder de inspirar resiliência e força. Minha jornada, moldada pela adversidade, contemplação e busca de conhecimento oculto, é um testamento do profundo impacto da busca pela verdade, não importa o quão ilusória ela possa parecer.
A profecia da escuridão e da redenção foi durante uma noite tranquila, banhada pelo brilho da luz bruxuleante de velas, que senti minha conexão com este mundo enfraquecer. Em meus momentos finais, confiei meus pensamentos e visões às penas e pergaminhos que os levariam através dos tempos. O trabalho da minha vida, um espelho voltado para o futuro, continua sendo um lembrete da fragilidade e da resiliência do espírito humano. Após minha morte, meus escritos despertaram sussurros de advertência. Entre eles estava a visão assustadora dos 3 dias de escuridão, uma revelação que continua a intrigar e aterrorizar. Esta profecia arrepiante, embora atribuída a várias fontes ao longo do tempo, encontra seus ecos em minhas quadras. Ela fala de um tempo em que sombras envolverão a terra, testando a resistência e a fé de todos os que vivem nela. Embora minha forma física tenha retornado ao pó, minhas palavras perduram, preservadas através dos tempos. Elas servem tanto como um aviso quanto como um farol, incitando a humanidade a se preparar para os desafios que estão por vir. Dentro dos versos enigmáticos de minhas profecias está um chamado mais profundo para reflexão, um lembrete de que a escuridão é frequentemente o prelúdio da redenção. Enquanto muitos buscam respostas em minhas palavras, o verdadeiro significado permanece ilusório. Pois eu não prometo certeza sobre o futuro, mas sim a sabedoria necessária para navegar no desconhecido com coragem e esperança. Os 3 dias de escuridão, um tempo de turbulência e redenção. A profecia dos 3 dias de escuridão fala de um evento diferente de qualquer outro, um tempo em que a terra será consumida por uma escuridão impenetrável que durará 3 dias e noites. Essa escuridão, tão completa, que apenas velas de cera de abelha abençoadas fornecerão luz, marca o início de calamidades sem paralelo. Durante esse tempo, é dito que forças demoníacas vagarão livremente, e aqueles que desafiaram o divino enfrentarão seu julgamento. Embora essa visão tenha sido envolta em controvérsia, ela ressoa profundamente com os temas simbólicos frequentemente presentes em minhas quadras. Ela fala de um momento de acerto de contas, quando o mundo será testado, e apenas aqueles que perseverarem com fé sobreviverão para ver o amanhecer da redenção. Os sussurros de uma profecia terrível há muito tempo estão ligados ao Padre Pio, com alguns sugerindo que ele compartilhou esse aviso em cartas ao Vaticano. No entanto, a ausência de provas definitivas deixa as verdadeiras origens dessas alegações envoltas em incertezas. Até mesmo a Ordem dos Capuchinhos, à qual o Padre Pio dedicou sua vida, se distanciou da conexão com essas previsões. Apesar disso, as imagens vívidas da profecia continuam a despertar medo e reflexão profunda. Suas instruções, embora claras, são inquietantes. Cubra suas janelas, reze fervorosamente e permaneça espiritualmente vigilante. Essas diretrizes parecem servir como um chamado universal ao arrependimento e à preparação, ressaltando que somente aqueles que se alinham com a vontade divina podem suportar essa provação e testemunhar a primeira luz do amanhecer no 4º dia. Essa visão tem semelhanças impressionantes com narrativas sagradas encontradas ao longo da história, das pragas do Egito às visões apocalípticas no livro do Apocalipse. Tais temas não são desconhecidos em meus próprios escritos, onde eventos celestiais e convulsões terrenas convergem para anunciar momentos profundos de transformação. No entanto, as imagens detalhadas dos 3 dias de escuridão se alinham mais de perto com as revelações privadas de outros místicos, como as beatas Ana Maria Taigi e Marie-Julie Jenny, que ofereceram representações poderosas e vívidas desse evento misterioso. Embora cativante, esta profecia permanece firmemente dentro do reino da especulação teológica em vez da doutrina estabelecida. Ela se entrelaça com a escatologia tradicional, incitando a humanidade a se preparar para o julgamento divino e a viver em harmonia com as verdades espirituais. Quer a visão esteja enraizada na verdade ou no mito, sua mensagem é inconfundível. Ela clama por um retorno à fé, uma vida de arrependimento e vigilância inabalável. Estas palavras ressoam profundamente com os avisos que compartilhei com o mundo, um lembrete urgente para prestar atenção aos sinais nos céus e refletir sobre o caminho que a humanidade trilha. Agora chegamos a um momento em nossa jornada em que podemos parar e refletir sobre essas previsões profundas. Como você se sente sobre a possibilidade de tais eventos místicos acontecerem? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você se encontrar intrigado por essa exploração do desconhecido, não esqueça de se inscrever. Seu apoio é inestimável, ajudando-nos a continuar a compartilhar essas histórias poderosas com você. Entre os escritos atribuídos a esta profecia está uma mensagem que ecoa a urgência frequentemente encontrada em minhas próprias quadras. Diz-se que ela traz um aviso divino: reze e busque a reparação. Avise os outros para fazerem o mesmo, pois a hora se aproxima quando visitarei meu povo. Aqueles que ignorarem este tempo de graça não escaparão do julgamento. Independentemente de essas palavras serem aceitas ou rejeitadas, elas servem como um lembrete pungente do lugar frágil da humanidade dentro da vasta e crescente tapeçaria da existência. Se as provações da escuridão estão por vir, elas não exigem medo, mas um coração firme e uma fé inabalável. Este aviso solene, o chamado para prontidão espiritual em meio aos 3 dias de escuridão, nos lembra do perigo de negligenciar os avisos divinos. Ele pinta um quadro vívido de um mundo despreparado, onde muitos,
cegos para seu destino iminente, correm alegremente em direção ao abismo, alheios ao julgamento que paira sobre eles. À medida que o ano de 2025 se aproxima, uma pergunta permanece: essa profecia assustadora poderia realmente se cumprir? Seja interpretada como um evento literal ou uma alegoria moral, a visão dos 3 dias de escuridão continua a agarrar os corações dos crentes, incitando-os a buscar fé e redenção. A orientação para os dias de escuridão é um chamado à vigilância espiritual, enfatizando a importância de se alinhar com leis espirituais mais elevadas. As palavras atribuídas a Cristo nesta profecia enfatizam a urgência da oração, reparação e disciplina espiritual. Essas ações são vitais, pois as apostas são nada menos que a salvação das almas e o resultado eterno da batalha espiritual da humanidade. A profecia conclui com um retrato inquietante da justiça divina, comparada a uma força inflexível, um espelho avassalador que destrói o mal sem hesitação. Essa imagem fala do poder inigualável do julgamento divino e da realidade inegável de um reino superior. Para aqueles que acreditam nessas advertências, a mensagem serve como um farol, incitando-os a aprofundar sua fé. Ela exige santidade pessoal, mas também um compromisso com o bem-estar espiritual dos outros. A orientação fornecida por essa profecia oferece tanto percepção quanto preparação para um tempo de teste, uma prova de fé, resiliência e prontidão. No centro desta preparação está o comando para buscar refúgio dentro de casa. A profecia adverte que o mundo exterior durante estes dias estará repleto de perigos. Ficar dentro de casa não é meramente uma questão de segurança, é uma oportunidade para retiro espiritual, um momento sagrado para se voltar para dentro, refletir e fortalecer a fé. Uma precaução fundamental é cobrir as janelas, garantindo que nenhuma luz entre e evitando a tentação de testemunhar os horrores que se desenrolam lá fora. O aviso é claro: o que ocorre além deve permanecer invisível, pois é assustador e perigoso para aqueles que o observam. O uso de velas de cera de abelha abençoada desempenha um papel crítico nessa preparação. Acredita-se que essas velas, imbuídas de significado espiritual, sejam a única fonte de luz durante o período de escuridão. Elas simbolizam a proteção divina, sua pureza refletindo a luz eterna de Cristo. Mais do que apenas uma fonte de iluminação, acredita-se que essas velas fornecem força e fortaleza espiritual para suportar as provações dos 3 dias de escuridão. A oração ocupa um papel central e insubstituível nesses avisos. A devoção inabalável, especialmente por meio do rosário, é fortemente incentivada como um meio de permanecer espiritualmente aterrado e conectado ao divino. Este é um chamado para mergulhar em profunda reflexão espiritual, usando o atual período de provação não como um mero revés, mas como uma oportunidade única para um profundo crescimento interior e fé inabalável. Essas práticas espirituais estão longe de serem rituais vazios, elas servem como linhas de vida vitais, essenciais para manter a paz de espírito e a clareza em um momento em que o mundo está em turbulência. Além da oração, os fiéis são encorajados a se envolver em atos de reparação e caridade. Essas ações, seja oferecendo o próprio sofrimento, estendendo o perdão ou realizando atos de bondade, são vistas como profundamente agradáveis ao divino. Ao incorporar essas virtudes, pode-se elevar-se acima do sofrimento imediato e transcender as tribulações do momento. Tais atos não apenas aprofundam a conexão espiritual com reinos superiores, mas também alinham a alma com a vontade universal do Criador, promovendo um profundo senso de unidade com o divino. Na visão holística apresentada aqui, a compaixão desempenha um papel fundamental, especialmente para as menores criaturas. Preparar-se para as provações que estão por vir requer um nível profundo de empatia e administração para com toda a vida, reconhecendo a interdependência de todos os seres. Cuidados especiais devem ser tomados para prover os animais antes que o período de escuridão comece, pois aventurar-se do lado de fora quando ele chegar será perigoso. Este ato simples, mas profundo, reflete uma abordagem holística para a preparação, que vê toda a criação como interconectada. À medida que a profecia se desenrola, imagens vívidas de eventos naturais catastróficos marcam a Terra. Tempestades violentas, furacões escaldantes e terremotos que abalam a Terra devastarão a Terra, sinalizando o imenso poder e onipotência do divino. Esses eventos catastróficos não são meros arautos da destruição, eles também são lembretes poderosos da dependência completa da humanidade da ordem superior do universo e da necessidade de buscar proteção divina. Proteger o lar se torna primordial. Para se protegerem do caos externo, portas e janelas devem ser bem fechadas, proporcionando segurança e refúgio para os fiéis internos. Na paz e tranquilidade de seu santuário, eles são chamados a se ajoelhar diante da cruz, se envolver em atos de penitência e manter uma oração constante e incessante. No entanto, há esperança. A profecia promete renovação para aqueles que permanecem firmes em sua fé. Aqueles que estão devidamente preparados e permanecem em um estado de graça serão protegidos do mal. Após o fim do período de escuridão, a própria terra passará por uma profunda transformação. Anjos descerão, a paz será restaurada e o sol brilhará com brilho renovado. Para aqueles que perseveram e permanecem fiéis, isso marca o amanhecer de um novo mundo,
um mundo repleto de gratidão e admiração pela graça que os preservou durante a provação. Embora originária de revelações privadas, esta orientação ressoa profundamente com muitos e oferece um modelo abrangente tanto para a sobrevivência prática quanto para a fortificação espiritual. Os avisos não são apenas sobre a resistência física, mas também sobre a força interior da alma. Eles incitam a humanidade a confrontar essas provações com um profundo senso de fé, coragem e confiança inabalável no poder superior, sabendo que, por meio da devoção, pode-se superar qualquer adversidade. A essência da profecia dos 3 dias de escuridão permanece amplamente consistente, mas há diferenças notáveis nos detalhes, refletindo a natureza pessoal das revelações privadas compartilhadas por místicos e santos como Padre Pio, Catherine Emmerich e outros ao longo da história. Essas variações destacam a diversidade de percepções espirituais, cada uma oferecendo uma abordagem única para se preparar para esse evento apocalíptico. Uma variação fundamental está no momento da escuridão, com alguns relatos sugerindo que ela ocorrerá em uma terça, sexta e sábado. Esse momento se alinha simbolicamente com o tríduo sagrado, que comemora a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa conexão aprofunda o significado espiritual da profecia, alinhando os dias de provação com a redenção final da fé cristã. O papel dos sacramentais também varia entre diferentes relatos. Embora todos concordem com a necessidade de velas de cera de abelha abençoadas como a única fonte de luz, algumas revelações enfatizam a importância da água benta como uma salvaguarda adicional contra forças malévolas que podem dominar durante esse período. Acredita-se que esses sacramentais oferecem não apenas proteção física, mas segurança espiritual, garantindo que a pessoa permaneça conectada à graça divina. Curiosamente, algumas versões da profecia sugerem que esses itens sagrados serão ineficazes em lares onde a fé está ausente ou onde o pecado prevalece. Isso introduz um poderoso elemento de julgamento divino, sugerindo que essas ferramentas sagradas agem como um teste de prontidão espiritual e alinhamento com a vontade de Deus. Em todas as versões da profecia, a oração é uma recomendação essencial e universal, com o rosário no centro do palco. Atos de comunhão espiritual, penitência e leitura de textos sagrados são frequentemente aconselhados, pois ajudam a manter o foco espiritual e a criar um santuário de fé em meio ao caos ao redor. Mas os preparativos vão além da devoção pessoal, eles se estendem à responsabilidade mais ampla de cuidar de todas as criaturas vivas. Alguns místicos até enfatizam a importância de garantir que os animais sejam bem cuidados durante esses dias, garantindo que tenham comida e água suficientes antes que a escuridão chegue. Esta instrução compassiva é um lembrete de que, mesmo diante de provações profundas, a responsabilidade da humanidade para com todos os seres vivos permanece inalterada. Além dessas preparações, algumas versões da profecia mencionam sinais que precederão a escuridão. Esses sinais podem incluir um anoitecer assustador ou atividade celestial incomum envolvendo o Sol, a Lua e as estrelas. Tais fenômenos são vistos como avisos divinos, oferecendo uma oportunidade final para os fiéis se prepararem, tanto física quanto espiritualmente, para as provações que virão. À medida que nos aproximamos da conclusão desta reflexão, eu adoraria ouvir seus pensamentos. Quais são suas reflexões sobre essas profecias? Você acha que elas carregam uma verdade oculta que pode moldar nosso futuro? Compartilhe seus insights nos comentários abaixo e, se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo instigante. Seu apoio é inestimável, pois nos permite continuar a entregar os melhores insights e reflexões para você.